Ok, agora fecha os olhos e imagina aí, olha só, sente o que eu vou falar. Isso se chama afirmação. Por que eu mereço ser rico? Por que eu mereço ser próspero? Por que eu mereço ser milionário? Por que eu mereço? Por que eu mereço ser milionária? Por que eu mereço ser amado? Por que eu mereço ser bem-sucedido? E se isso fosse verdade, como seria a minha vida? Por que eu mereço ser milionário? Veja como o teu corpo aceita. Por que eu mereço? Porque hoje é sábado. Enquanto pessoas estão em casa, dormindo, assistindo TV, sem propósito, eu estou aqui, em busca dos meus sonhos. Porque eu estudei, eu deixei de comprar uma bolsa, algo que eu queria para comprar um livro, investir num treinamento. Porque eu mereço ser milionário? Porque há tanto tempo eu busco a realização dos meus sonhos. Por quê? Responda para você. Porque enquanto os meus amigos estão na festa, eu passo o final de semana me dedicando e estudando. Porque eu saio do trabalho e vou para casa e continuo estudando. E o que mais? Porque eu mereço ser milionário. E você percebe que a mente busca a resposta. Você percebe que ela começa a buscar. E você começa a trazer recursos e informações que te convençam. Por que eu mereço ser milionário? Porque enquanto as pessoas estão sem propósito, eu quero mudar o mundo. Porque enquanto os meus amigos estão na balada, eu estou estudando. Porque enquanto eu quero jantar fora, eu opto em ir para um treinamento que vai mudar a minha vida. E aí você diz, é isso, eu mereço. Eu mereço. E você sente que agora fez sentido. Que o corpo aceitou mais os recursos. Fez mais sentido que buscou as informações necessárias para mostrar para você que sim, você é um merecedor. Isso. Eu sou próspero. Eu sou abundante. Eu estou pronto. E no teu momento, você pode abrir os olhos. Perceberam como mudou? É mais engraçado que tem gente que está ainda lá. É tão bom, né? Tipo, não me tira daqui, pelo amor de Deus, não me tira daqui. Não, Elaine, não me tira daqui. Quando eu estou dando aula para os alunos, estou fazendo a técnica, eu fico de olho fechado, eu não quero sair de lá. Né? É tão bom. Eu sei que esse lugar é muito bom. Eu chamo o mundo de Nani, né? Porque era para lá que eu ia. A realidade que eu enxergava, contas e mais contas e toda aquela situação toda que eu estava enfrentando era tão difícil, era tão dolorida, que eu fechava meus olhos, eu ia para o mundo de Nani, né? E eu ficava horas lá, horas, na vida dos meus sonhos, exatamente com tudo aquilo que hoje, na verdade eu nem vivo isso hoje, porque eu já vivi, eu já estou num patamar acima. Era o que eu vivia 2 anos atrás, mais ou menos 1 ano atrás. Era aquilo que naquele momento eu tinha capacidade de imaginar para a minha vida. E já era muito grande. E aí, quando eu conquistei aquilo, eu percebi que existia um outro lugar que eu poderia ir, que é maior
do que aquele, e no momento que isso tudo tiver colapsado, existe um lugar maior ainda. E era lá que eu ficava, no mundo de Nani. Por quê? Porque eu não queria provocar o efeito Zenão, que vocês vão aprender. E aí eu fechava meus olhos e eu ficava lá, colocando energia, colocando vibração, naquele mundo paralelo que eu estava criando para a minha vida, que é o que eu vivi. Porque hoje eu estou num outro patamar. Sentiram a diferença? Sentiram? Quando eu fiz essa técnica, eu lembro que eu estava no meu carro, e aí eu aprendi as afirmações, e aí eu me fiz a pergunta, por quê? Eu queria tanto ser milionária, era uma obsessão, né? Eu queria muito, eu queria colapsar 1 milhão. Eu não conseguia, né? Eu tinha que aumentar meu mindset, a minha mente. A Marília sabe que eu colapsei, né? Ela estava lá no meu prêmio, a Beta também. Depois vieram múltiplos milhões. Quando eu aprendi a colapsar aquilo, você faz aquilo sempre. É que nem você... R$1.000 é fácil você ganhar? Você vai ganhar sempre. A mente sabe que é fácil ganhar aquilo. Entenderam? Para o Tony Robbins fazer 1 milhão num treinamento é prejuízo. Nossa, não paga nem a equipe que está lá. Mas ele consegue colapsar números maiores, porque é aquilo que a mente entende como realidade, como possível, né? E é isso que a gente tem que aumentar esse termômetro. E me perdi o que eu estava falando. Os meus alunos já sabem que eu sou assim, né? Não preciso nem disfarçar, me ajudem. Não, mas não era isso que eu queria falar, isso foi só uma janela mental. Quem foi que falou? Só ela está prestando atenção. Só. Tá vendo? Tá vendo? Era um teste. Era só um teste. Era só um teste. Imagina se eu me esquecer. Lapso mental. Onde é que eu estava mesmo? No carro. Aí eu estava no carro e eu perguntei assim, por que eu mereço ser milionária? E na época, de fato, eu não tinha final de semana. Eu passava todos os finais de semana estudando. Natal, Ano Novo, sozinha estudando. Meu pai foi embora, tem mais uma para contar. Eu me lembro de uma na praia. Eu ia para a praia, mas eu não estava lá. Eu só ia pelos meus filhos, né? Tipo, o corpo estava lá, da Elaine. A alma não estava. Eu passava estudando a praia inteira. E meu pai não entendia. Tipo, que louca essa guria. E aí ele passava por mim, ele tirava o livro. Pai, se divertir, sai, faz alguma coisa. Ele não entendia o processo, né? E ele querendo me ajudar. Ao mesmo tempo, às vezes eu ia na casa dele no final de semana para as crianças, né? Poder sair para fora, enfim, do que ficar só dentro de casa. Mas eu passava estudando direto. Tipo, de manhã, acordava de manhã até de noite, na hora de dormir e tal. E aí eu estava lá estudando e ele também não entendia. Tipo, ele chegava lá e dizia, vai, sai, vai lá na tua mãe, vai em algum lugar. Porque eu ficava realmente só estudando. Assim como eu não saía. Eu não tinha vida social. Nenhuma, né? Total dedicação. Eu corria contra o tempo. Eu não vou contar a história, né? Mas eu corria contra o tempo por quê? Porque meu filho estava muito doente, ele poderia morrer. E eu precisava entender tudo. Ao mesmo tempo, eu também corria contra o tempo em relação a que no ano seguinte eles iriam para a escola. Eles estavam numa escolinha. E se eu não desse a volta, eu não sabia nem onde que eu ia matricular os meus filhos. E eu queria colocar eles numa escola particular. Então, eu de fato corria contra o tempo. E aí, eu estava dirigindo e perguntei o seguinte, por que eu mereço? Não estou conseguindo, faço de tudo, por que eu mereço? E minha mente começa a me ancorar, sozinha, no silêncio. Exatamente isso. Por quê? Porque você se dedica, porque você dá o teu melhor, porque você deixa de comer para comprar um livro, porque você, no final de semana, enquanto todo mundo está por aí, você está dedicada, porque enquanto tuas amigas estão na festa, carpe vita, não sei das quantas, você está dedicada, estudando, dando o teu melhor, em busca dos teus sonhos. E quando a minha mente... Vocês perceberam que a mente busca os argumentos? Quando a minha mente acabou de me trazer os recursos, eu falei, caramba, eu mereço. Meu Deus do céu, eu mereço. E eu fiquei nesse estado de euforia, porque a mente me convenceu que eu era merecedora daquilo. E naquele momento foi que a minha mente, ela enxergou. Porque a gente utiliza 5%, né? 95%. 5% é consciente. Então, quando vocês começam a despertar, 5% consciente, 95% inconsciente.
O que vocês estão fazendo? É como se fosse uma lanterna iluminando a parte escura do cérebro. Vocês estão aumentando 1%, 1,5%, 2%, fez sentido? Naquele momento, eu tenho certeza que eu aumentei mais 1% a minha capacidade, porque a mente começou a enxergar que era fácil, que eu merecia. Eu merecia. Entenderam? E aí, quando a mente entende algo como verdade, como possível, não tem para ninguém. Se você gostou desse vídeo, tenho 2 sugestões incríveis para continuar aprendendo e explorando esse assunto. Tenho certeza de que elas vão te ajudar a enxergar ainda mais possibilidades. Um beijo de luz, amo você!